demonstrativos, que nós vimos não dos pronomes pessoais de tratamento e demonstrativos. Então vamos ler. Releia os trechos abaixo comparando-os. Aí você tem aqui, o rei jogou-o dentro de um poço e quando ele já não cabia mais ali, o jeito foi atirá-lo num grande lago. Então nós temos os pronomes aqui. Aí nós temos a segunda oração aqui, essa. O rei jogou o peixe dentro de um poço. E quando o peixe já não cabia mais ali, o jeito foi atirar o peixe num grande poço. Olha só como houve a repetição da palavra peixe aqui nesse trecho. Então, o segundo trecho é uma reescrita do primeiro. Em qual deles a leitura flui mais? Claro, com certeza que a leitura irá fluir mais no primeiro trecho, que é esse aqui, tá? Qual é a estratégia para deixar um texto mais fluido que o outro? A estratégia utilizada aqui no primeiro trecho foi de utilizar os pronomes para substituir a palavra peixe. Então, ao invés de usar a palavra peixe aqui, utilizamos o pronome oblíquo o. Aqui utilizamos o pronome pessoal do caso reto ele. E aqui nós utilizamos o pronome oblíquo lo, tá? Que é o mesmo o. Pronomes pessoais. Releia mais este trecho do mito Peixe com Chifres. Apenas um dia e uma noite se passaram e o peixe já havia crescido meio metro. Nesse momento começou a gritar: salva-me, salva-me! E Manu o jogou dentro de um pote. Quem grita pedindo socorro? É o peixe, né? É o peixe que grita pedindo socorro. Que termo retoma a palavra peixe nesse trecho? Aqui é o o. O o retoma a palavra peixe, né? Utilizamos um pronome oblíquo aí para não ter a necessidade de repetir a palavra peixe. Quando nós escrevemos, nós devemos utilizar esse recurso poderoso, que é a utilização dos pronomes, para que nós possamos substituir palavras já ditas. Por quê? O texto ele flui mais, não se torna cansativo nem chato de ser lido. Então, quando você escrever seu conto, eu vou querer essa estratégia dentro daquilo que você escrever. Anote aí. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham nomes. Olha só, o que o pronome vai fazer? Ele vai substituir ou acompanhar nomes. Então aqui, evitando repetições desnecessárias no texto. Os pronomes indicam os participantes do ato comunicativo. Os pronomes indicam os participantes do ato comunicativo. Eu vou à biblioteca agora. Aí nós temos aqui o pronome eu, pronome do caso reto eu. Os pronomes podem remeter a algo que já foi ou ainda será mencionado. Você sabe o que isso causou? Você sabe o que isso causou? Então, a palavrinha isso está substituindo algo dito anteriormente. Então, aqui, o eu indica o participante do discurso, do ato comunicativo. E esse isso aqui retoma algo dito anteriormente. Os pronomes pessoais classificam-se em os do caso reto e os do caso oblíquo. O pronome ele é do caso reto, quem pratica a ação verbal, e se refere à terceira pessoa do discurso. Dependendo da função que desempenha, pode também assumir a forma oblíqua o. Quem é alvo da ação verbal. Aí aqui, pessoas do discurso. Vamos ler esse quadrinho? Os pronomes pessoais são palavras. Professora, quais são os pronomes pessoais? São os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Ok? Então, os pronomes pessoais são palavras que representam as três pessoas do discurso, indicando-as apenas sem nomeá-las. A primeira pessoa é aquela que fala.
A segunda, com quem se fala, e a terceira, de quem se fala. Então, anote aí. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O eu e o nós são a primeira pessoa do discurso. O eu é a pessoa que fala e o nós são as pessoas que falam. O tu e o vós são a segunda pessoa do discurso. O tu é a pessoa com quem se fala e o vós são as pessoas com quem se falam. E o ele e eles são a terceira pessoa do discurso. O ele é a pessoa de quem se fala e o eles são as pessoas de quem se falam. Ok? São assunto, na verdade. A terceira pessoa é o assunto do discurso. Então, aqui, anote aí. Os pronomes que substituem diretamente os nomes e informam as pessoas do discurso são chamados de pronomes pessoais do caso reto. Singular, eu, tu, ele, ela. Plural, nós, vós, eles, elas. E os pronomes pessoais do caso oblíquo vão fazer uma correspondência com os pronomes pessoais do caso reto. O eu. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? Do eu, mim, comigo. Do tu, ti, contigo. Do ele, ou alhe, se, consigo. Do nós, nos, conosco. Do vós, vos, convosco. Do eles ou elas, os, as, lhes, se, consigo. Então tem uma correspondência. Por que isso ocorre? Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles vão ficar na função de sujeito da oração. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão ficar como complemento do verbo. Terceira, leia o trecho a seguir e responda as questões. De quem é esse corpo desmedido? Eu o reconheci na sua forma de peixe. Qual é o pronome do caso reto que aparece no trecho acima? É o eu. Esse pronome refere-se a qual pessoa do discurso? Refere-se à primeira pessoa do discurso, que é aquela pessoa que fala. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, te, nos, vos, se, si, consigo, são chamados também de pronomes reflexivos quando a ação verbal reflete sobre quem a pratica. Veja alguns exemplos. A deusa se penteou ao acordar. Olha só. O ser é um pronome reflexivo. Por quê? Porque a deusa aqui é o sujeito da oração. E a deusa pratica a ação expressa pelo verbo. Mas esse pronome reflexivo aqui faz com que essa ação volte para quem a praticou. Então, a deusa aí acaba praticando e recebendo a ação expressa pelo verbo pentear. Quem penteou? A deusa. Quem foi penteada? A deusa. Os indianos não trouxeram os livros consigo. A mesma coisa ocorre aqui. Os indianos é o sujeito da oração. Aí nós temos aqui, trouxeram os livros consigo. Então, esse consigo aqui, esse pronome reflexivo, faz com que os indianos, que é o sujeito da oração, não só pratiquem a ação, mas recebam a ação do verbo também. As formas reflexivas, chamadas de pronomes reflexivos recíprocos, nas pessoas do plural, indicam ação verbal mútua entre dois ou mais indivíduos. Isso aí ocorre somente nas pessoas do plural. Nós, vós, eles. Então aqui, meu filho e eu nos abraçamos. Olha só, meu filho e eu, que vai dar o nós, né, aqui. Pessoa do plural, nós é a primeira pessoa do plural. Então, meu filho e eu nos abraçamos. Então, aqui nós temos dois sujeitos, meu filho e eu, dois núcleos do sujeito, na verdade, que é filho e eu, e nós observamos que ambos praticam a ação expressa pelo verbo e ambos recebem um do outro essa ação. Então, anote aí. Os pronomes reflexivos indicam que a ação verbal se reflete em quem a realiza. Ele realiza e recebe a ação verbal. Os pronomes reflexivos recíprocos indicam que duas ou mais pessoas trocam a ação verbal. Olha só, meu filho e eu trocaram ou não trocaram a ação verbal de se abraçar? Trocaram.
Então, pronomes é um pronome reflexivo recíproco. Pronome de tratamento. Compare a fala original e sua versão reescrita e responda as questões. Muito bem, muito bem. Você me reconheceu corretamente e cumpriu seu voto sem nenhum erro. Olha só, nós temos aqui o você e abaixo nós temos muito bem, muito bem. O Senhor me reconheceu corretamente e cumpriu seu voto sem nenhum erro. Qual dos trechos é mais formal? Claro que o texto mais formal aqui é o segundo, onde utilizou-se o pronome de tratamento senhor. Em que situações usamos senhor? Olha só, o senhor nós utilizamos em situações formais, em situações em situações nas quais nós devemos demonstrar respeito pela pessoa com quem nós nos dirigimos ou por pessoas a quem nós nos referimos. Por exemplo, você não vai chamar a tua mãe de tu, teu pai de tu. Você vai chamar de senhor, senhora, demonstrando respeito. Você não vai chamar o seu professor, a sua professora de tu. Você vai chamar de senhor e de senhora. Quando você tem num julgamento, o juiz é tratado por Vossa Excelência. Você não pode, os advogados não podem tratar o juiz por você e nem por senhor, tá? Mas por Vossa Excelência. Um reitor de uma universidade, você vai utilizar o pronome de tratamento ilustríssimo, ilustríssimo reitor. A um rei, quando você se dirige a um rei, você vai utilizar o Vossa Majestade. E assim, para o Papa, Vossa Santidade. E assim por diante. Vai depender da situação comunicativa e vai depender da pessoa a quem você se refere ou com quem você conversa. Anote aí, os pronomes de tratamento referem-se às pessoas com as quais se fala ou a quem se faz referência no ato da comunicação. Então, nós temos aqui senhor, senhora, você. Esses pronomes marcam o grau de formalidade entre interlocutores. Quando as pessoas, por exemplo, são muito amigas, têm um grau de se conhecem bastante. Aqui no Pará, a gente usa o tu, né? A gente não usa o pronome de tratamento, a gente usa o pronome pessoal do caso reto mesmo, né? Onde tu queres sorvete, né? Agora, quando a gente está conhecendo a pessoa e a pessoa tem a mesma idade que a nossa, a gente utiliza o você. Aí vai passando o tempo, a gente começa a usar o tu. E quando é uma pessoa mais velha ou que ocupa um cargo acima do seu, a questão do nível da hierarquia, você vai usar o senhor ou senhora sempre. Pronomes demonstrativos. Eu leio um trecho que fala do deus Vishnu a Manu. Dentro em pouco, a terra com suas montanhas, árvores, casas e animais será submersa pelas águas. Este barco foi construído em conjunto pelos deuses, de modo a proteger os viventes, os que nasceram do suor, do ovo, da água e aquelas criaturas que trocam de pele. Por meio da palavra este, olha bem aqui o este, por meio da palavra este, podemos supor onde estava o barco em relação a Vishnu. Onde estaria o barco se Vishnu usasse o pronome aquele? Estaria distante dele. Quando ele diz assim, este barco foi construído, significa que o barco está próximo de quem fala. Tá? Se ele falasse esse barco, significaria que o barco estaria próximo da pessoa com quem ele estava falando ali. E se ele dissesse aquele barco, qual era o significado disso? Que o barco estava longe tanto de Vishnu quanto da pessoa com quem ele conversava. Então, anote aí. Pronomes demonstrativos são aqueles que se referem à posição, no tempo ou no espaço, dos seres ou objetos que se fala, em relação aos interlocutores no discurso. Um exemplo aí da posição em relação ao tempo. Diz, este ano eu realizarei muitos sonhos, né? E quando eu digo este, faz referência ao ano em que eu estou.
Agora eu digo assim, aquele ano foi muito produtivo. Eu estou me referindo a um ano que já passou, está muito lá atrás. Então é isso. Aqui ficou a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Qualquer dúvida, perguntem no grupo. Não façam as atividades com dúvidas. Façam com certeza. Ok? Tchau para vocês.